Fala pessoal, boa noite. Aqui é o Steven da Class Soluções Imobiliárias. Estamos aqui hoje no nosso primeiro podcast, né? Trazemos aqui o Rodrigo, nosso gestor comercial lá da Class, e juntamente com ele, nosso corretor mais experiente, Ricardo, né? Dá uma saudação aí pro pessoal. Olá pessoal, boa noite. Boa noite pessoal, é um prazer estar aqui, a gente gravando esse conteúdo bacana para vocês, e o Steven vai falar agora o tema. É isso aí. Pra vocês. Pessoal, hoje nós veio bater um bate-papo aqui com vocês a respeito de um tema assim que é bem polêmico, né, dentro do nosso mercado imobiliário, que é sobre financiamento versus aluguel. Então nós vamos trocar um bate-papo aqui de perguntas e respostas, vamos passar um pouco da nossa experiência, aquilo que a gente, né, tem vivido, e um pouco de contexto técnico também, para a gente compartilhar aqui informações, conteúdo de valor para vocês. Beleza? A gente trouxe até uma colinha aqui para passar uma informação mais precisa para vocês, para ter um conteúdo bacana, viu? É isso aí. Vamos lá. Eu queria perguntar aqui, primeiramente aqui para o Rodrigo. Rodrigo, uma pergunta bem, vamos dizer assim, bem interessante, já começando aí com a diferença aí, financiamento versus aluguel. Qual que é a vantagem, do seu ponto de vista, que o cliente tem em financiar um imóvel? O financiamento hoje, ele permite você comprar um imóvel a longo prazo com custo baixo de parcela. Supondo que você compra um imóvel de 300 mil com uma entrada de 60 mil em 30 anos, você consegue pagar aí tranquilo, às vezes mais baixo a parcela do que o valor do aluguel. Entendi. Ricardo, uma pergunta direcionada para você aqui. Fala aqui pra gente, como o financiamento pode ser uma forma de investimento a longo prazo para o nosso cliente? Olha, o financiamento é um investimento mais adequado, né? Mais importante porque você aí comprando um imóvel na média de 300 mil, com juros aí de 8%, 8% vai uma prestação em média de 2.200, você vai pagar em torno de 792 mil. Então, se você for pagar um aluguel, digamos aí com uma parcela aí de 2.000, 2.500 a média, né? 2.000, 2.500 a média. Certo. Digamos assim que o imóvel aí o aluguel valorize 3% durante o ano, né? Então, assim, você vai pagar em média de 728 mil. Ou seja, então o imóvel, no final você vai ter um ativo que vai valorizar aí durante esse período e que você vai ter ele como recompensa no final, né? E Sim. O aluguel é uma coisa que você vai pagar e o dono do imóvel vai comprar outros com esse dinheiro que você vai estar pagando. Entendi. Ou seja, você não tem um retorno dele. E dentro do financiamento, a pessoa vai ter benefícios também, né, Steve? Como segurança e estabilidade. Qual que são esses benefícios que a família pode ter? Qual a longo prazo? Você fala benefícios de optar pelo Estabilidade, ou estabilidade familiar, um ativo, que nem o Ricardo falou. A vantagem de você optar pelo financiamento imobiliário é uma das vantagens, como o Ricardo disse, que você, no final, você vai ter o bem. Né? A questão do aluguel aí, a gente vai analisar aqui dentro algumas situações peculiares a respeito desse tema, mas se tratando do financiamento em si, é uma opção muito válida, porque você, no final, você tem o bem. Né? Você tem ali o bem que ainda sofre, né, valorização durante todo o percurso, né, durante todo o tempo. Então, assim, tem essa vantagem que às vezes você fica no aluguel durante um certo período e você não tem uma estabilidade, né? E no final você sai, como diz, né, uma mão na frente e outra atrás. A qualquer hora o dono pode pedir o imóvel, a qualquer hora Justamente. você perde o benefício também de fazer uma reforma, de colocar um quarto, colocar um armário planejado. Você não tem esse benefício dentro do aluguel. Justamente, muitas das vezes os próprios proprietários de imóveis não querem fazer a tal reforma, né? Então ele fica ali uma situação de você investir no imóvel que é dos outros. Entende? Então, às vezes, tem essa trava também do cliente não fazer, né? E morar de uma forma bem inadequada, assim, às vezes, porque não é seu, né? Então, baseado nisso aqui, eu queria também falar com você, Rodrigo, perguntar para você, continuando nessa linha, quais as desvantagens, então, de pagar o aluguel?
Né? Nós começou a falar aqui já de algo. De algo. A desvantagem é você não ter o benefício de mudar o imóvel, colocar a sua cara no imóvel. Às vezes você precisa de um quarto, teve um filho a mais ali, você não tem o benefício de colocar um quarto a mais. Porque financeiramente você está perdendo dinheiro. Então o aluguel é você perder dinheiro. O Ricardo citou aí a questão de você pagar uma prestação de R$2.000 numa casa, no aluguel R$2.000 por mês. Em 30 anos, você está pagando R$720 mil. Isso sem colocar a valorização do aluguel. Que a valorização do aluguel hoje é em torno de 3 a 5%. Pode ser em casos que você paga mais de R$1 milhão durante esses 30 anos. Que você poderia estar adquirindo um imóvel dentro disso aí. Entendi. Interessante. É verdade. Ricardo, comenta pra gente aí a respeito disso. Como o aluguel pode impactar a sensação de segurança e estabilidade? Olha, o aluguel pode impactar porque às vezes o proprietário do imóvel toma uma decisão de pôr para alugar, né? E então em um certo prazo e durante esse período que às vezes você está com um contrato aí de aluguel, ele decide por algum motivo pôr o imóvel à venda. Certo. Aí tem o constrangimento de a pessoa estar lá morando de aluguel e ter que receber visitas para estar olhando o imóvel, interessados na compra, né? Então, ou seja, se torna um pouco constrangedor, né? Você ter que estar lá, disponibilizar para estar mostrando o imóvel. Que hoje em dia a gente, como corretor, a gente sabe que todas as vezes que a gente vai mostrar um imóvel que está alugado, né? Tem uma certa dificuldade, o inquilino às vezes põe um pouco de desculpa para não querer mostrar o imóvel. Ou seja, então assim, é uma incerteza, né? Porque às vezes você faz um contrato aí de 1 ano e depois você não tem a certeza se após esse período você vai poder renovar esse contrato. Ou seja, então assim, muitos falam, daqui a 1 ano ou às vezes eu posso renovar, ou às vezes eu tenho que procurar outro imóvel. Então assim, você imagina você tá lá com sua família já estabilizada ali naquele setor, naquele bairro, os filhos já acostumaram em uma escola, depois você tem que mudar todo aquele trajeto porque não pode continuar no imóvel porque o proprietário pôs à venda ou não quer mais seguir com aquele contrato, então assim se torna um pouco constrangedor, né? E é uma incerteza que o inquilino tem pelo fato de não ter uma segurança, né? Já você tendo um imóvel já financiado, você tendo seu próprio imóvel, você já tem uma segurança que é seu, né? E acontece em alguns casos também de nem esperar o prazo do contrato, né? O dono da casa ele pode pedir o imóvel a qualquer momento. Então pode ser que minha tia vai vir morar aqui em Goiânia e eu estou precisando da casa. Você tem que desocupar aquele imóvel por um prazo muito curto. Então vai te atrapalhar, vai acabar com o seu planejamento às vezes do ano todo. Sim. Às vezes ele prefere pagar a multa, né, contratual lá e para desocupar o imóvel. Ou seja, então você tem um prazo mais curto ainda para poder desocupar o imóvel e acaba sendo constrangedor. E o aluguel hoje pode atrapalhar o planejamento anual da família até em longo prazo, né, Steve? Sim. O aluguel, vamos dizer assim, em longo prazo, a gente vê que é um dinheiro perdido, né? A gente observa até os aluguéis comerciais, né? As grandes empresas, principalmente por esse fator aí de, às vezes, insegurança, elas, como, né, perante a lei, ela tem o direito, né, de compra ali, no caso da venda, né, seria o principal cliente de início, elas já se antecipam, porque justamente tem um ponto, né, tem todo um trabalho, todo um investimento, né, para fazer aquilo ali. Então muitas empresas, né, estão partindo para esse lado aí de comprar os pontos e comprar os imóveis ao redor, né, justamente para, né, não ter esse constrangimento de poder às vezes ter que mudar seu negócio de um lado para outro, que hoje, por mais que a internet hoje domina, né, e tem muitos nichos que realmente depende muito do ponto, do lugar, né? E muitas empresas estão fazendo isso. Agora, referente à questão da família, né, a gente percebe que a longo prazo é uma grana que você não vê, né, por um certo período de... É um dinheiro perdido. É um dinheiro perdido, porque se for algo planejado, olha, a gente vai ficar aqui por um período curto, mas com planejamento de comprar um imóvel próprio. Porque hoje a gente vê que o déficit de habitação hoje, não só em Goiás, mas no Brasil inteiro é muito grande, né? Muita gente não tem a sua casa própria, entende? Então, assim, muita gente paga o aluguel, né? Tá, aí muita gente também, é engraçado que as pessoas, eu vejo, a gente faz muito tráfego pago, né? Lá na imobiliária, vocês sabem, só que vocês percebem que a maior parte dos clientes que vêm
pelo menos para nós, é mulher, né? E são as mulheres, muitas das vezes, que tomam essa decisão de comprar o imóvel, né? De sair ali daquela situação, né? A gente percebe que o homem é mais tranquilão, né? Mais ali, né? Leva com a barriga, leva com a barriga e o negócio acomodado. Mas, a longo prazo, isso é um sério problema, sabe? Porque você não cria patrimônio, né? E principalmente para quem está construindo uma família, isso é muito ruim, né? Então, assim, seguindo essa linha, Rodrigo, é possível usar o FGTS para financiar um imóvel? Muita gente tem essa dúvida, né, sobre essa situação de usar o FGTS, quando usar, como é que funciona? O FGTS hoje ele é utilizado para entrada e para amortização. Eu tenho um exemplo de um amigo meu hoje que ele tem 200 mil de FGTS para comprar um imóvel. É quase o valor do imóvel todo que ele quer. Então pode ser utilizado na entrada quanto na amortização. A amortização é você pegar o valor que você tem de saldo devedor e abater. Um exemplo, esse ano eu acumulei no ano todo 5 mil reais de FGTS. Ao final do ano, consegui um 13º, algo a mais, eu consigo pagar 10 mil de parcela e eu tenho um saldo devedor de 100 mil. Eu pego aquele valor e amortizo no saldo devedor. Você vai passar a dever para o banco 90 mil reais. Isso pode diminuir para você no prazo e na parcela. Então você pode escolher essa modalidade. Hoje eu utilizo muito no meu financiamento a amortização pelo prazo. Se eu tinha um financiamento de 30 anos, 35 anos, às vezes 5 mil reais vai abater 5 anos no meu financiamento. Vai abater 2 anos no meu financiamento. Depende do valor que você vai amortizar, do saldo devedor. Isso é muito interessante, né, Rodrigo? Porque chega muitos clientes pra gente que não sabe dessa informação. Não sabe. E aí, quando a gente orienta eles, explica para eles essa opção que eles têm, chega até o cliente falar, uai, não sabia dessa informação, então eu poderia, às vezes tem um FGTS lá, um valor bom, significativo, lá retido lá, guardado, e poderia às vezes já ter usado para ter sua casa própria e estaria pagando aluguel porque não sabia dessa informação. Então, assim, eu acho muito interessante, assim, o cliente que quer comprar, que às vezes que não esteja preparado para comprar, mas tenta buscar, conhecer, saber como que funciona para estar adquirindo seu imóvel, que quando ele tiver pronto, tiver decidido a compra, ele já vai estar bem orientado sobre isso. E isso é procurar um corretor qualificado, uma imobiliária qualificada, como a gente está passando a informação e o conteúdo aqui para vocês. Eu queria, referente a esse tema, eu queria falar para você, cliente, a respeito do FGTS, como foi tratado aqui, falado pelos meninos, pelos colegas, o FGTS, sim, ele serve para usar como entrada, tá, para o seu financiamento, né? O FGTS, o governo só liberou para 2 coisas, entrada, né, ali para bater no seu financiamento imobiliário, ou para doença, né? Então, é um fundo aí que o governo financia muita coisa com ele, né? E justamente, né, os imóveis, né, a compra de imóveis financiados. Então, fica atento a isso, tá? Se você tem um saldo de FGTS, né, disponível e ainda não comprou o imóvel próprio, você pode utilizar no seu próprio imóvel, né? Agora, outra coisa que eu queria dar um recado para vocês, referente ao FGTS. Questão de abatimento de parcelas, você só pode fazer a cada 2 anos, tá? A cada 2 anos. E outra coisa, se você utilizou o FGTS uma vez para compra, né, e financiou esse imóvel e depois vendeu esse imóvel, não faz parte mais, e você ainda tem um saldo de FGTS, você pode usar na compra de outro imóvel, tá? Porque o governo liberou para usar no primeiro imóvel, só se você fez a venda desse imóvel e não tem mais nenhum imóvel no seu nome, você pode usar esse FGTS novamente para a compra de outro imóvel. Eu queria só fazer uma colocação que eu acho, assim, no meu ponto como corretor, eu acho importante, porque tem muitos clientes que às vezes opta pelo saque aniversário, né? Sim. Do FGTS. E isso, assim, eu como corretor, eu vejo que não é uma opção muito boa, até porque quando você opta por saque aniversário, o seu FGTS fica bloqueado e libera ali durante na data do seu saque aniversário. E durante esse período, se caso você decidir comprar o seu imóvel, você vai acabar estando impedido de usar, porque só pode usar quando tiver liberado ali na sua data de aniversário. Então, assim, gasta o dinheiro do salário lá,
usa o Mas cartão, alguma coisa e paga em dias e deixa o FGTS acumulando Quietinho pra lá, você usar na E o entrada. engraçado é que o saque aniversário é como se fosse um empréstimo que você pega de você mesmo. Né? Que E eles cobram uma taxa de juros sobre cobram isso. taxas que você vai pagar para você mesmo. E igual o Ricardo falou, é um ponto bem interessante que eu não lembrei. Que isso trava. Se você pegou aí o saque aniversário, isso pode travar, né, na hora da utilização da compra do seu imóvel. Tá? Existem hoje muitos bancos que disponibilizam um empréstimo sobre o saque aniversário. Eles disponibilizam antes da sua data de aniversário, mas isso pode atrapalhar para você a longo prazo, né? Eu tive um exemplo, só te cortando aí, eu tive um exemplo de um cliente que ele estava contando com o valor de entrada. Tinha Achando que tinha um saldo. Tinha o saldo lá, só que ele estava contando com o FGTS da esposa e o dele. Só que aí foi ver, o da esposa tinha optado por saque aniversário. E no final a correspondente falou assim, aqui não tem como usar o dela, só o dele. E aí acabou que teve que parcelar um pouco lá, dar um jeito, correr atrás para poder seguir o processo. Mas ela não estava orientada que não poderia usar aquele FGTS porque estava optado pelo saque aniversário. Mudando da linha de raciocínio aqui também, a gente está falando muito para quem tem carteira assinada e recebe fundo de garantia sobre o seu salário, né? Sim. Hoje eu tenho autônomos e freelancers também que não recebem esse fundo de garantia. O autônomo, ele consegue financiar o imóvel? Sim, o autônomo consegue, tá? A gente trata muito aqui da Caixa, né? Que é o principal banco hoje que financia, né, imóveis ao redor do Brasil. E só que existem os outros bancos privados também que financiam. Mas por que a Caixa? Porque a Caixa é o banco que tem A menor juro, a menor taxa. Quem que não quer pagar a parcela mais barata do mercado, né? Então o autônomo, segundo o modelo da Caixa, a exigência que a Caixa exige do cliente, ele tem que ter movimentação, né? Movimentação bancária. Até que valor? No máximo aí, o limite que a Caixa aceita é 2.350 por proponente. Ou seja, Se for utilizar só a movimentação. Se for usar só a movimentação bancária. Porque às vezes você movimenta 10 mil reais, ou 20 mil, até mais. A Caixa só vai limitar em 2.350, entendeu? Então é por proponente. Se for o casal, cada um movimentar esse valor aí, vai comprovar uma renda aí de 4.700, vamos dizer assim, né? E a outra forma é a declaração de imposto de renda. Então, o autônomo tem que declarar imposto de renda para poder financiar valores mais altos, né? Mas isso que nem você citou, o valor de 2.350, para a pessoa declarar é só se for acima disso, né? Não entendi. Só se for acima desse valor de 2.350 que a pessoa precisa declarar o imposto de renda, né? Sim. Porque na movimentação até 2.350, a Caixa só exige a movimentação bancária, não exige o imposto de renda. Tá? Agora, para comprovar uma renda mais alta, dependendo do imóvel que você for financiar, aí sim ela exige, né, a declaração de imposto de renda. Somente isso. Tá? Não decore, gente, isso a Caixa não aceita mais, né? Antes era mais fácil, né? Mais assim, menos burocrático antes para comprovação de renda, e hoje a Caixa reduziu mesmo, né? Tá bem limitada mesmo. Agora, os outros bancos do mercado também estão seguindo essa linha, né? Até propriamente para o autônomo também, o empresário. O empresário tem ali a fonte de renda dele, que é o Prolabore, né? Que dá para fazer também como fosse um contra-cheque, né, dele ali, dos rendimentos dele, que dá para fazer, mas mesmo assim precisa, né, do imposto de renda, tá? Então, o imposto de renda hoje para o autônomo, empresário, é essencial, seja na Caixa, seja em qualquer outro banco, beleza? Só aproveitando aí a linha de raciocínio de vocês, e uma coisa que eu costumo orientar meus clientes também é os clientes que é autônomo. Uma coisa que eu oriento bastante é, você ainda não está no prazo, digamos, de comprar sua casa, não está preparado, vai lá, abre uma conta no Bradesco, começa a movimentar essa conta, né? Vai criando vínculo ali com o banco, vai movimentando relacionamento, porque isso vai te ajudar bastante. Porque, por exemplo, a minha casa eu comprei pelo Bradesco. Tem 2 imóveis financiados, mas abri a conta pelo Bradesco, movimentei. O meu também foi pelo Bradesco. Comprei pelo Bradesco porque, assim, não precisei declarar. Uma carta que eu fiz lá, fiz a carta, tudo, peguei minha movimentação bancária, comprovando minha renda, minha movimentação, mandei, aprovou, tranquilo. Então, assim,
Às vezes, se você consegue pagar uma parcela maior, porque o Bradesco, querendo ou não, é uma taxa de juros maior que a Caixa, né? Até Sim. porque a gente falou que a Caixa é o melhor, a melhor taxa de Menor juros. taxa, isso. Melhor taxa. Então, se você consegue pagar uma parcela maior, não quer pagar um imposto de renda alto, faça isso, que você vai conseguir comprar seu imóvel, não vai precisar pagar um imposto de renda altíssimo, porque a gente sabe que querendo ou não, é alto, né? Então, o movimento Bradesco que compra por lá que se torna mais fácil. Procura a gente que a gente te auxilia sobre isso. E seguindo até a linha de raciocínio aí, a taxa de juros ela pode influenciar de banco para banco. Hoje, o relacionamento vai contar muito isso. Se você Sim. tem um relacionamento com o gerente, pode diminuir um pouco a sua taxa. Pode aproximar de um banco que tem uma taxa mais baixa, que é a Caixa Econômica. O Sim. Bradesco pode aproximar. Hoje a gente tem um banco também que financia bastante, é o BRB, Sim. que aproxima bastante da Caixa. É um banco mais burocrático, Sim. mas que financia também. Todo banco assim, que é mais burocrático, né, normalmente ele tem uma taxa menor. Ele tem uma taxa menor. Agora, falando assim um pouco de taxa, eu queria perguntar pro Ricardo aqui. Ricardo, fala pra gente as opções de financiamento disponíveis dentro do mercado, né, assim, dentro, vamos só limitar na Caixa mesmo. Na Caixa. Quais são as opções de financiamento, né, que tem, porque muitas das vezes, muita gente não sabe, mas a Caixa financia lote, financia imóvel comercial, né, um monte de coisa. Fala um pouco pra gente aí, Ricardo. Olha, na Caixa a gente tem várias opções de financiamento, né, para vários perfis. Minha Casa Minha Vida, né, para aquela pessoa que é o primeiro imóvel. Tem muitas pessoas que ainda não sabem que comprou o imóvel uma vez pelo Minha Casa Minha Vida, mas se ele vendeu aquele imóvel, não está mais constando mais no nome dele, ele consegue sim financiar outro imóvel, outro imóvel no Minha Casa Minha Vida. Outra situação também é o pró-cotista. É uma taxa um pouco maior do que o Minha Casa Minha Vida e abaixo do SBPE, que digamos assim, seria a segunda modalidade, né? Onde a pessoa precisa preencher alguns requisitos, Sim. como foi falado anteriormente, né? Na outra live que a gente tivemos, que a pessoa precisa ter trabalhado 3 anos ou mais com carteira assinada, né? Sim. Ou então ele teria que ter 10% sobre o valor do imóvel de FGTS retido. Sim. Então, assim, se, por exemplo, o casal, um é autônomo, declarou imposto de renda e o outro tem contrato ativo, né, trabalha com carteira assinada, eles podem comprar pelo pró-cotista normalmente. Que é uma taxa de juros abaixo do SBPE. Sim. E o SBPE, como todo mundo sabe, é para aquelas pessoas que já têm imóvel no nome, já tem às vezes um financiamento ativo, por exemplo, a renda dele ultrapassar 8 mil, que é o que enquadra no Minha Casa Minha Vida. Então é uma modalidade também que é muito usado na Caixa, né, para a pessoa estar comprando. E também que é muito usado pelos construtores, digamos assim, né, a aquisição e construção, onde a pessoa vai financiar, né, ali vai financiar o terreno, vai financiar a construção para estar construindo um imóvel e para estar revendendo. Ou até mesmo tem clientes que preferem, em vez de comprar um lote, construir, ou às vezes financiar ali direto ali, eles preferem comprar um lote, fazer a aquisição e construção do terreno e construir a sua casa ali para construir do jeito deles, né? Às vezes personalizado. Cliente, personalizado. Às vezes o cliente, não quero uma casa de meio lote, ou quero uma casa com acabamento diferenciado, entende? Então ele prefere optar por essa aquisição, né? Que é a aquisição e construção. Para quem tem um lote hoje também tem a possibilidade da construção sobre o terreno próprio, né? Sim, sim. Tem como ele financiar a construção, só que para isso ele não pode ter nenhum financiamento ativo. Se ele tiver algum financiamento ativo, ele não consegue financiar a construção ali naquele terreno que ele tem, entendeu? Detalhe importante. Então, assim, por exemplo, às vezes a pessoa compra um lote aí financiado e fala assim, vou construir a casa aqui e vou pegar o dinheiro emprestado com a Caixa. Ele não consegue porque ele teria que estar com aquele lote quitado para ele fazer esse procedimento. Entendi. E tem também essa situação dos financiamentos Caixa, né, que pelo SFH, que é o Sistema Financeiro de Habitação, financiam mais imóveis residenciais, né, imóveis para moradia de fato. E tem o SFI, que é outra modalidade de financiamento, né, que a gente vê aí, que é para financiar os imóveis comerciais. Né, que os imóveis comerciais, a gente está falando de sala comercial, galpão, né, e não tem limite, né, de financiamento, vai variar aí de acordo com a sua renda. Só que o prazo é menor, né, porque no financiamento habitacional que a gente vê de lote até de casas, né,
no máximo é até 420 meses, né, que foi aumentado ano passado, mas no SFI até 240 meses. Então, você cliente que quer, né, financiar um imóvel comercial, o prazo máximo é até 240 meses, tá? E consegue tranquilamente aí, sem limite de financiamento, baseado na sua renda. Ricardo, fala pra gente aí, compartilha pra gente quais são os custos, né, adicionais aí de documentação envolvidos na compra, na aquisição de um imóvel. Tem muita gente que tem dúvida a respeito disso aí, né? Trava se tem que pagar isso ou aquilo. Fala pra gente, por gentileza. Na compra do imóvel, né, o cliente vai ter os custos da documentação, que é taxa do banco, né? Banco, prefeitura e cartório. E o povo fala muito de ITBI, o cliente fica sem saber o que é ITBI. ITBI, ou seja, é a taxa ali da prefeitura, né? Quando você fala assim, não, você vai pagar uma taxa no banco, ali na assinatura do contrato no banco, prefeitura e cartório, aí já fica um pouco mais claro para eles. Lembrando que tem as etapas, né? Quando você vai comprar imóvel, o primeiro gasto é com a taxa de vistoria. Você paga aí um boleto aí de R$750 à vista ali quando solicita a vistoria para o engenharia até o imóvel. Isso se for direto Caixa Econômica, né? Isso, Caixa Econômica. E o restante da documentação, no dia da assinatura do contrato no banco, você vai pagar a taxa do banco, né? Que é a metade, é o restante da taxa da vistoria, mais a taxa à vista, que envolve produto também, né? Um seguro, por exemplo, o cliente pode optar por um seguro residencial, um seguro de vida. Então, sim, tudo isso que esse seguro pode ser negociável com a gerente, né? Então, tem isso. E a prefeitura é o ITBI que você puxa ali após a assinatura do contrato do banco, pagou a taxa do banco ali, você vai puxar o ITBI, ele vai pagar esse ITBI e depois você paga a última taxa, que é do cartório, né? Que é o registro ali do seu imóvel. E acabou as taxas. Acabou as taxas. Aí é só o A pessoa tem que tomar cuidado hoje muito, quais são os cuidados que ela precisa tomar na compra do seu imóvel, na escolha do seu imóvel. Fala pra gente aí um pouco. Dos cuidados, quais, né? que são esses cuidados que a pessoa precisa tomar na hora da compra do seu imóvel? Então, na compra do imóvel, primeiro, né, a gente vê assim, eu falo pela categoria, né? Os corretores, vamos dizer assim. A gente é uma categoria que tem uma certa... muita gente tem pé atrás com o corretor, justamente porque tem muita gente, né, malandro na área, né, que não é profissional e usa, né, vamos dizer assim, a expertise ali, a persuasão, para agir de má fé, pegar dinheiro de cliente. Então, assim, primeira coisa é o cliente pesquisar, né, para fazer a compra, né, com um profissional de fato que tem lá uma reputação. Você trabalha numa empresa que é consolidada, né, porque tem muita gente no mercado, né, que tem muito profissional muito bom, sim, tem muita gente com um profissional muito bom, e esses profissionais, né, têm diversas indicações, né, porque, né, um bom profissional sempre vai ter indicação. Agora, pega alguém aleatório na internet, né, sem conhecer, e às vezes, muitas das vezes, eu ouvi até dizer uma situação bem interessante, olha, queria compartilhar com vocês aqui, que o corretor, né, para mostrar o imóvel para o cliente, ele pediu um adiantamento de R$150. Para mostrar o imóvel. Olha o perigo. Não, isso aí é básico, né? Fora algumas situações, por exemplo, que às vezes o cliente gostar do imóvel, né, o corretor pedia ali R$10.000 só para segurar aquele imóvel para o cliente, né? R$10.000 e o dono do imóvel nem está sabendo, né? Coisas assim muito aleatórias, né? E esse tipo de prática não é lícito, né? Não é algo que o CRES, que é o conselho, né, que rege ali, que regulamenta a nossa categoria, ele não aceita, né? Então, assim, são situações que a gente vê no mercado, cara, que banaliza, né, a nossa categoria, né? Então, eu vejo assim que o cliente tem que ter uma pesquisa antes, né? Então, assim, de fato, se ele vai dar um sinal de negócio para segurar aquele imóvel, cara, o sinal é para o proprietário, tá? Para uma compra de imóvel, assim, seja de revenda, a não ser que for de construtora, que existe lá, pagando direto para a imobiliária ali, que está representando a construtora, ok. Agora, um imóvel de revenda, um imóvel de rua, né, particular, a maioria das vezes, que é o nosso perfil que a gente trata muito aí, né? Então, aonde muitas das vezes, a maioria dos golpes é nessa área aí,
Que né? é mais fácil, né? Que é mais fácil. Então, assim, muitas das vezes o conseguir. cliente, e várias das vezes chegaram clientes pra gente, né? Com prejuízos, né? Prejuízos financeiros, né? De entrada, que passou para corretores e o corretor sumiu, né? Tem E hoje hoje muito golpe do consórcio. golpe do consórcio, né? A gente não é expert em consórcio, mas assim, uma situação de consórcio é algo bem complicado, porque muitas pessoas ludibriam, né, o cliente ali falando que tem uma carta contemplada. a carta contemplada, que ele, né, Vai pagar uns juros mais baixos. justamente, mas Só que assim, ele precisa dar uma entrada. Aí que e o vai- cliente tem que saber qual banco, porque hoje não é qualquer empresa que vende consórcio. Tem que ter a licença. Ainda mais um consórcio de um valor alto, assim, vamos colocar, Justamente. ponderar o valor médio do imóvel hoje, 300 mil. Justamente. Hoje a gente lida mais, assim, às vezes a gente já vendeu com consórcio, mas de bancos tradicionais, tá? De bancos tradicionais, bancos, ou às vezes empresas que têm sim a sua licença, né? Mas tem muita empresa aí que estão montando aí para fazer falcatrua. Aí o mercado imobiliário é como se diz, é um grande mercado para você dar golpe, né? Porque tem muita gente que não pesquisa, muita gente que, né, abre o coração ali Às vezes e até é por muito falta de inocente. informações, né? Às Justamente. vezes a pessoa está na empolgação de comprar o seu primeiro imóvel ali, ele cai fácil pro golpeador. Justamente. Então, eu até oriento meus clientes hoje, a gente não costuma pegar em dinheiro de cliente. Não. A gente tem a nossa parte remunerada sobre o construtor, mas a gente não pega em dinheiro de cliente. E você, para passar um sinal de negócio, passe um sinal de negócio a partir de um contrato de compra e vendas assinado por todas as partes, se tiver imobiliária envolvida. Imobiliária, Sim. corretor, comprador e o vendedor. Então só passe um sinal de negócio depois que todos esses dados, esse contrato estiver assinado por todas as partes. Não vá passar um sinal de negócio só porque o corretor ou uma pessoa que às vezes nem é corretor te fala que é para segurar o imóvel. É para segurar o imóvel, para fazer o contrato eu preciso de 10 mil, de 5 mil, que seja, R$1.000, que às vezes vai fazer falta para uma entrada para uma documentação, vai te atrapalhar, vai te desanimar no processo de financiamento. Então Sim. não passe sinal de negócio se não tiver algo concreto e algo que pode ser benefício para você. Uma situação, só te cortando, uma situação Sim. que eu já vi bastante cliente falando para mim, tem corretores que estão cobrando do cliente a aprovação de crédito, simulação, falando assim, não, você tem que passar aqui R$200 para fazer a sua avaliação de crédito. Isso eu vi até correspondente fazer isso. Pois é, eu falei, o cliente chegou falando assim, você vai me cobrar quanto para fazer a minha aprovação? Eu falei, não, a gente não cobra nada, mas você vai... Falei com o corretor, ele falou que disse que tinha que pagar R$200, R$250 para fazer a aprovação. Aí eu falei, não, a aprovação é gratuita, você manda a documentação certinha, a correspondente O aí próprio banco já 24 paga, né? 24 Já paga a horas correspondente. faz sua aprovação sem custo nenhum. E isso acontece também não só no seu financiamento. No aluguel também, às vezes você vê um anúncio de um imóvel ali, às vezes a pessoa vai falar, tem 5 pessoas na frente querendo ver essa casa, mas para eu passar você na frente, eu vou cobrar aí de você 300, Sim. R$400. Sim. Então a gente está falando aqui das vantagens e desvantagens do financiamento e o aluguel. Então o aluguel também tem essa tática de golpe. Tem. E o Muita aluguel, gente. O mercado imobiliário inteiro, né? E o aluguel é um dos que está sendo mais, o pessoal está caindo mais em golpe, através do aluguel também. Porque, por exemplo, pra você ter ideia, a gente anuncia uma casa lá que está à venda. Casa aí de 800 mil, eles vão lá, pegam as fotos do seu anúncio, eles conseguem baixar aquelas fotos, eles fazem outro anúncio fictício e colocam Como lá aluguel barato pra aluguel região. 1.500 de uma casa sozinha no lote com piscina, com argumento, tudo, uma mansão por 1.500. A pessoa fala assim, nossa, eu quero essa casa. Não, para poder... como tem muita pessoa querendo, você tem que mandar aí 2.000, 1.500 para poder reservar o imóvel para você. Já era, você nunca mais vê o Já cara. aconteceu de cliente sair de Rio Verde com a mudança, chegou aqui em Goiânia, Não tinha no nada. endereço que passou não tinha nada. Tinha, às vezes até morador. Nem casa tinha no lugar, tinha galpão, a pessoa chegou lá com a mudança no caminhão. Eu já vi situações de o pessoal abrir a casa. Saber que está desocupado, abrir a casa. Então, assim, como prevenir dessa situação? Né? A gente orienta os clientes para essa situação aí, é o quê? Documento. Certidão do imóvel, escritura. Você é o proprietário? Não é o proprietário? Tem procuração do proprietário? Cadê a escritura? A
A gente precisa comprovar isso. Até para a nossa modalidade de compra e venda também, né? Até nos contratos nossos de financiamento, contrato de compra e venda, a gente analisa a documentação antes, né? Justamente para isso. Né? Mesmo lá, o cliente dando sinal para o proprietário, a gente de fato vai passar para o proprietário, quem está na matrícula atualizada. Né? Não é qualquer um que fala eu sou o dono. Que vai receber o dinheiro. Não, tá errado. É pro dono que realmente consta lá no cartório de registro. Tá no nome Paulo, manda o Pix de Maria. Aí não tem como, né? Então, assim. Justamente. Então, assim, o cliente tem que ter essa ponderação mesmo de poder se prevenir, de pesquisar, né? De saber para poder evitar danos, porque no Brasil não é fácil, não. Não é para amadores o Brasil. O Brasil não é para amadores. Agora, Rodrigão, fala pra gente, assim, o aluguel vem aumentando, né, de lá para cá. A gente vê na pandemia aí que os índices, né, principalmente o IGPM, que corrige os aluguéis, né, não somente o IGPM, a IPCA e INCC da construção e outros índices aí, foi lá para as alturas, né? E como que esse aumento, né, da correção do aluguel pode influenciar para quem está querendo financiar um imóvel? Cara, é uma pergunta muito boa, porque o valor do aluguel hoje está aumentando gradativamente, assim, não aumenta, para quem paga um aluguel hoje de R$2.000, ano que vem já está R$2.500. É uma taxa assim muito alta. Às vezes para você financiar é uma opção mais vantajosa, porque você vai ter uma taxa fixa ali. Você vai ter uma parcela fixa durante todo o período. Pode ter uma correção conforme o IPCA ou alguma taxa de juros que ele está agregado dentro do financiamento, mas é uma taxa fixa. Você não vai ter dor de cabeça daqui 1 ano, 2 anos, você pagar R$500, R$1.000 a mais. Então é uma vantagem financiar o imóvel, porque o aluguel ele nunca vai parar de subir. Então você vai sempre estar pagando um aluguel mais caro e jogando dinheiro fora, que o dinheiro você não vê mais, né? Você não tem um imóvel próprio no seu nome. Sim. Que nem eu falei das desvantagens de você não poder nem fazer um quarto a mais se nascer um filho. Tem jeito, é verdade. É verdade. A gente percebe porque o aumento, né, dos aluguéis, hoje a gente já teve casos da parcela de financiamento ficar bem abaixo do valor do aluguel, na mesma região. Então, assim, a gente já teve essa situação já, né? Então, assim, às vezes, se está próximo, você vê que não é vantagem. Se você está pagando, né, o aluguel do valor que seria a parcela do seu financiamento, então, assim, não faz sentido. Não faz sentido. Você coloca na ponta da caneta hoje. Você paga R$1.500 de aluguel. Se a parcela de um financiamento seu ficar em R$2.200, R$2.500, daqui 3 anos seu aluguel já está passando disso. Já. E o seu financiamento ele está fixo. E se você calcular ali aquele valor que você pagou durante esses 3 anos de aluguel, se você juntar 50% daquele valor e abater no seu financiamento depois, vai reduzir sua parcela. Você paga a casa em 10, 15 anos. Né? Vai pagar a casa em 10, 15 anos e sem contar que sua prestação vai diminuir também, né? Então, assim, vai ou a prestação ou o prazo, né? Um dos dois. Então, Ricardo, fala pra gente, compartilha aí, como o financiamento imobiliário pode influenciar na criação de patrimônio? Olha, o financiamento imobiliário é importante porque você estando investindo em imóvel, você não vai perder. Sim. É que nem a frase. Quem investe em imóvel não erra, né? Então, assim... Compra terra nunca erra, né? Quem compra terra nunca erra. E no imóvel é a mesma coisa. Porque, assim, você está investindo em algo que você vai ter patrimônio. Patrimônio de suas famílias vai tá assegurada, né? Digamos assim, de certa forma. Porque se caso você está investindo aí, não vai morar naquele imóvel, mas você pode alugar, você pode colocar na imobiliária, a imobiliária vai fazer toda a administração daquele aluguel ali, você vai estar recebendo ali sem ter preocupação, sem ter dor de cabeça. Porque Sim. Hoje, muitas pessoas que colocam um imóvel em uma imobiliária para fazer a administração do aluguel, por exemplo, a primeira coisa que você fala, eu não consigo mais tomar conta de aluguel porque o inquilino sai devendo, deixa a casa aberta, deixa conta de energia sem pagar. Então, assim, quando você investe no imóvel ali, você está criando um patrimônio. Não só para a gente agora, digamos assim, mas para a sua geração, né? Seus filhos, seus netos. Então, assim, é algo que você não vai errar investindo em imóvel. Hoje você compra um imóvel, por exemplo,
2 anos atrás você comprava imóvel por 145 mil no Buriti Sereno. Hoje você vai comprar lá, você não acha casa de 3 quartos por menos de 350. Ou seja, então assim, é uma prova de que investir em imóvel dá resultado, né? Dá resultado, é certo. Então assim, é um patrimônio que você vai ter uma segurança Sim. de estar investindo naquilo ali. Então, assim, em relação a isso, a gente percebe que as pessoas, vamos dizer assim, as pessoas mais ricas do mundo, né, vamos dizer assim, até aqui mesmo, no Brasil, e a gente percebe que a grande parte, vamos pôr até 80%, 90%, né, da fortuna desse pessoal está em imóveis. Imóveis. É imóveis, algo físico mesmo, entende? E a questão do financiamento, é até interessante essa questão, que você consegue fazer alavancagem. Né? Às vezes, por exemplo, você tem renda suficiente para poder financiar 1, 2, 3, 4 imóveis, dependendo, porque o banco financia. Se tiver renda suficiente, financia. Né? E dependendo da situação, se for um imóvel que você consiga alugar, pode virar investimento. Sim. Né? Pode virar investimento. Então você consegue alavancar. Né? Agora, na situação, por exemplo, de você locar um imóvel, aonde que é a vantagem? Rodrigo, nessa situação de você locar um imóvel? Porque tem suas vantagens, sim, dependendo da situação de trabalho. Porque hoje a gente vê, né, uma grande dificuldade hoje, que é o trânsito. O trânsito, sim, principalmente em Goiânia, está ficando, a locomoção, né, já está ficando muito complicado. Então, muita gente perde tempo, horas aí para ir para o trabalho, para voltar. E às vezes faz conta e talvez é mais interessante ficar mais próximo. Né? Sim, mas por que não comprar um imóvel próximo? Ou, né, fazer conta aí, dependendo da situação, né, a gente tem muitas opções no mercado. Eu queria, Rodrigo, que você falasse um pouco mais, sim, qual que seria uma vantagem da pessoa, do cliente que opta por alugar um imóvel? Alugar o imóvel hoje está muito ligado à questão de localização. Hoje tem muitos investidores que trabalham viajando, sim, eles não precisam no imóvel fixo. Porém, o imóvel fixo de financiamento, ele é um imóvel seu, pode ser para investimento. Sim. Ele pode utilizar o aluguel como locomoção para ele, uma facilidade de trânsito, de viagem, às vezes para uma cidade para outra, mas ele tendo um imóvel de financiamento, ele está criando patrimônio até para a família. Sim. Então, o aluguel é vantagem desde que a pessoa fique viajando muito. Mas o financiamento pode entrar da mesma forma, ele tendo renda para comportar o financiamento e o aluguel, ele consegue financiar, às vezes, dentro do financiamento, ele consegue alugar o imóvel e pagar essa parcela do financiamento dele. Então, é um investimento para ele. Entendi. Hoje eu tenho também modalidades para amortização. Quais que são essas modalidades para amortização dentro dos sistemas bancários? Hoje, na amortização, assim, só adentrando um pouco, existe 2 tabelas, né? 2 tabelas de amortização. O que é amortização, gente? É a tabela de financiamento, né, que você escolhe financiar. Então a gente tem lá a mais conhecida como a decrescente, né, que começa com parcela mais alta e termina mais baixa. E tem a parcela aí que é linear, que é aquela que a gente comentou ali, do início ao fim, ela vai ser um valor ali que não vai subir tanto, né? Então a decrescente é a amortização saque. Tá? Em todos os bancos é a mesma amortização. E aquela que é linear é a amortização price. Né? Então, qualquer uma das duas, você consegue adiantar valores, tá? Pagar de trás para frente também. Só que na saque, qual que é a vantagem? Assim? Que começa um valor mais alto. Só que a vantagem é que ela pega um percentual maior do saldo devedor. Não, da dívida. Da dívida. Que você financiou. É o saldo devedor, né? Tecnicamente seria. Então, aí quer dizer que tem um juro menor, vamos dizer assim, entende? Então, assim, o cliente que opta em pagar uma parcela na amortização saque, ele vai pagar mais do valor principal. Ao longo do tempo, o saldo devedor dele vai sendo abatido de forma mais rápida do que fosse na tabela price. Tem essa vantagem. Mas você vai ver isso só a longo prazo, né? Colocado meio pro final. Há uns 10 anos aí para você ver uma diferença. Porque ela vai descendo aí de R$1, R$2 por mês, entende? Então, tem essa situação aí. Eu queria só dar um exemplo. Vocês falando em questão de aluguel. Uma cliente, eu vendi uma casa para ela, em Aparecida, né, no bairro Cardoso, mais específico.
Todos sabem que o bairro Cardoso é um bairro que desenvolve bastante, os imóveis estão... Em crescente valorização? Sim, hoje você não acha imóvel lá abaixo de 400 mil reais. Ou seja, ela comprou uma casa lá que estava de oportunidade, inclusive comprou pelo Bradesco, foi pela Caixa, não deu certo, comprou pelo Bradesco, eu orientei ela de abrir a conta, tudo certinho, então acabou que deu certo comprando pelo Bradesco. Só que ela tinha sido transferida de Brasília para Goiânia para trabalhar, e durante um prazo mais ou menos de 6 a 1 ano, ela teve que ser transferida de novo para lá. E aí ela pediu uma opinião para mim, falou assim, inclusive essa cliente foi de indicação. Ela falou assim, Ricardo, o que você me orienta? O que eu faço com esse imóvel? Eu vendo? Eu alugo? O que eu faço? Aí eu falei assim, olha, já que você pediu minha opinião, eu acho que o mais interessante seria, como eu te vendi o imóvel, a gente pode fazer a administração do aluguel desse imóvel. Você vai voltar para lá, Alto Paraíso de Goiás, que Alto Paraíso de Goiás, na verdade, ela foi transferida. Lá, ela disse que o aluguel lá ela pagava R$600. Ou seja, a parcela da casa dela que é maior, só que o aluguel vai pagar a parcela dela, ela vai pagar uma taxinha, uma diferençazinha do... pouquinho, né? Quase R$400 de diferença. Só que se ela somar o aluguel que ela paga lá com essa diferença da parcela aqui, que ela paga por o banco, é menor do que a parcela que o aluguel tá cobrindo, entendeu? Entendo. Então, assim, ela vai estar pagando um aluguel lá, só que ela vai ter o patrimônio dela aqui que está valorizando bastante, porque hoje, se ela fosse vender a casa hoje, ela já venderia ela mais de R$400 mil, sendo Entendi. que na época ela comprou por 300 e pouco não, 290 na verdade, ela comprou uma casa de 3 quartos, ou seja, então, ela falou assim, uai, cara, se for assim, eu prefiro deixar o meu imóvel parado, se depois eu quiser voltar para Aparecida, eu vou ter meu imóvel aí, vocês vão fazer a administração do aluguel e vou seguir pagando de jeito. Porque Tranquila. se ela fosse morar no imóvel, ela ia pagar 2.900 de prestação. Lá ela pagando, digamos, R$1.000 de aluguel, 600 de aluguel com 400 da parcela aqui que faltaria, né? Uhum. Vai ficar mais em conta. Então, assim, ela tá com o imóvel dela lá parado, valorizando e dando briga pelo aluguel. E uma situação também que eu ia comentar é que o aluguel tá cada dia aumentando mais e não tá tendo opções. Todo dia chega gente procurando aluguel e não tem. O mercado que tá bem aquecido aí. Então, pessoal, hoje a gente comentou aqui, né, quase um prazo aí de 1 hora, a respeito, né, da diferença aí, financiamento, aluguel, falamos um pouco de vantagens, desvantagens, né, mas eu queria aqui, pra gente fazer as considerações finais aqui, a opinião de cada um de vocês, assim, para finalizar, a respeito mesmo. Quais a vantagem ou desvantagem, ou na sua opinião, não tem nenhuma vantagem aí sobre um ou outro, sobre financiamento versus aluguel? Primeiro você, Rodrigo, depois Ricardo. Financiamento, só vejo vantagens. O financiamento a longo prazo, tem muita gente que calcula o valor das parcelas. Eu vou pagar 240 mil, eu estou financiando, eu vou pagar 700 mil. Mas em 30 anos, a valorização desse imóvel vai estar próximo disso. O aluguel, você vai pagar durante 30 anos e não vai ter retorno. Fora algumas situações que eu citei aqui, que você não pode fazer benefício no imóvel, que você não vai ter isso ao longo da vida. Sim. E do dia para a noite, o dono do imóvel pode pedir o imóvel para você, pedir para sair, você sai com a mão na frente ou outra atrás. E às vezes o dono da casa, ele não vai nem abaixar o valor do aluguel num benefício que você fez. Então, o financiamento é vantagem porque você está criando patrimônio. O aluguel, você está jogando dinheiro fora. Você concorda, Ricardo? Concordo. Uma vez eu estava até olhando o que o Pablo Marçal estava falando uma vez, se não me engano, acho que foi o Pablo Marçal. O Pablo Marçal foi o Ricardo Martins, que falou que ele preferia pagar um aluguel dentro de um condomínio de luxo, né? De luxo. Parece que, se não me engano, na época se falava 45 mil, algo do tipo. Eu não sei qual que era a lógica que ele tava falando, mas assim, às vezes pode ser no nível dele, digamos assim, mas no nível, digamos assim, dos clientes que a gente trabalha hoje, que chega pra gente, entendeu? A demanda que a gente tem, eu não acho vantagem pagar o aluguel, a não ser que seja numa situação que nem eu expliquei agora há pouco, né?
da minha cliente, que isso não é muito comum estar acontecendo, mas de qualquer forma eu concordo com o Rodrigo que o financiamento é mais vantajoso, e os clientes aí que tá com essa mentalidade aí pouca, digamos, para aluguel, procura a gente e vamos financiar seu imóvel, que você vai ter mais vantagem e retorno. É verdade, eu concordo também, só finalizando aqui. Eu já fiz conta, cheguei a fazer conta com o cliente, né? Perguntando para ele, quanto tempo você mora de aluguel? 4 anos. Quanto tempo você gastou? Você gastou aí, vamos supor, 48 meses, né? Vezes tal valor, deu mais de 40 mil reais. Então, esses 40 mil reais hoje, né? Foi pro espaço. Né? Você não vê mais. Justamente, estivesse pagando algo que é seu, né? Então, assim, galera, foi interessante, foi bacana estar aqui com vocês, tá? Foi um bate-papo bacana aí pro pessoal, para entender um pouco sobre financiamento e versus aluguel. E a gente pesou na balança, né? O financiamento é muito mais vantagem, muito mais vantajoso. Então, você que está procurando comprar ou alugar, a gente mexe com os dois nichos. Mas se for para algo para você morar de fato, né? A não ser que for algo comercial e etc., busca o financiamento imobiliário. Compensa muito mais. Beleza? Pessoal, para você que está procurando um imóvel, que você está querendo financiar, a gente tem uma equipe qualificada, uma equipe pronta para te atender, e é só nos procurar. Procure as nossas redes sociais, Class Soluções Imobiliárias, procure as nossas redes sociais individuais, Ricardo Vieira Broker, aí, ó, tá adquirindo o broker. E o meu Rodrigo Carvalho, corretor imobiliário. Tem o Steven Nunes aqui também, que é nosso diretor comercial. Então, nos procure o nosso escritório, temos corretores qualificados para te atender. É isso aí. Até a próxima. Tamo junto.